E aí, gente, beleza? Trabalhando com desenvolvimento pessoal, eu tenho percebido que muitas pessoas que buscam autoconhecimento, seu desenvolvimento, seu crescimento, de tempos em tempos essas pessoas se deparam com crises existenciais, com uma sensação de que tudo aquilo que elas buscaram mudar, tudo aquilo que elas buscaram trabalhar, é como se aquilo por um tempo elas conseguissem gerenciar, controlar, mas chega um tempo em que aqueles mesmos incômodos, o mesmo padrão de pensamento, às vezes os mesmos padrões de comportamento, eles voltam a fazer parte do contexto delas. Não sei se já aconteceu contigo, mas com certeza já aconteceu comigo inúmeras vezes. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente entra num certo desespero. E a gente se questiona, vê um monte de dúvida, meu Deus do céu, achei que isso já estava resolvido. De novo isso na minha vida, mas será que eu não mudo nunca? Eu tô cansada já, será que eu não aprendo? Qual é o meu problema? Essas pessoas, elas começam a questionar a própria capacidade de crescer, de evoluir, e também questionam os métodos que foram usados, que, meu Deus, naquele momento funcionou, mas agora parece que aquilo não faz mais sentido, parece que não funciona mais, são as mesmas ferramentas. Só que nesse vídeo eu quero te dizer que tá tudo certo e que isso faz parte justamente, inclusive, do nosso processo de evolução e crescimento. E eu quero te explicar, eu quero te mostrar uma nova forma de olhar para a vida e compartilhar contigo um insight que eu tive em relação à minha própria experiência. E a primeira coisa que eu quero te trazer é que a vida não é uma linha reta. Embora muitas vezes a gente acredite que a gente vai sair daqui, a gente vai andar e trilhar, e a gente vai chegar no nosso ponto de destino sem sair dos trilhos, isso não é verdade. Porque a vida, ela é feita de ciclos. É um somatório de vários ciclos que vão compondo toda a nossa existência. Esses ciclos podem ser vistos como as nossas fases de vida muitas vezes. Uma fase de um curso, de um estudo, a fase de um início profissional, a fase de estabelecer família, de maternidade, de um amadurecimento profissional, de uma transição profissional. Então, quantas fases a gente passa ao longo da nossa vida? E essa sucessão de fases, né, é que vai fazer com que a nossa vida ela aconteça de forma grande, como um todo. Para mim, nada melhor do que para entender dos ciclos do que as estações do ano. E, gente, assim, ó, sério, a natureza, a sabedoria da natureza, ela é tão perfeita que eu amo aprender com a natureza, porque quando eu olho para ela e eu entendo como ela funciona, parece que a vida ela fica mais leve, porque a natureza ela é leve, a natureza ela é fluida, a natureza ela se encaixa. Então, vamos aprender com a natureza. E o seguinte, são 4 estações do ano, certo? Primavera, verão, outono e inverno. 4 estações muito diferentes uma da outra, certo? E a soma dessas 4 estações vai formar uma temporada, um ciclo. E elas se repetem ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então vamos pensar na primavera. A primavera é o início de tudo, é o recomeço, é o brotar, é o florescer. Na nossa vida, talvez, a energia da primavera seja o início de cada fase, o início de cada projeto que a gente tem pra gente, que muitas vezes a gente tem, muitas vezes a vida ela vai trazer porque é parte do momento de viver aquilo. Então, um novo curso, o início de profissão, o início de relacionamento. Então, todo start, todo pontapé inicial traz essa energia da natureza. Logo depois vem o verão, e o verão ele é o momento de colher os frutos. Momento de muita energia, de muita luz, de muita conexão. E na nossa vida é o momento de colher os resultados. É quando as coisas estão acontecendo e se multiplicando por si só. E logo em seguida vem o outono. E o outono é o momento de colher os últimos frutos. É o momento em que as folhas caem
e que a natureza ela começa a se recolher. E na nossa vida é momento de analisar a colheita, analisar o nosso plantio, entender o que a gente precisa deixar morrer na nossa vida, deixar ir, e o que a gente vai levar para frente junto com a gente. Então, o momento do outono ele é um momento muito mais introspectivo do que um momento externo. E aí vem o inverno, que é o descanso, que é quando na natureza parece que está tudo parado, parece que está tudo morto, parece que nada está acontecendo. Só que é justamente o momento em que toda a energia da natureza está dentro da terra. E na nossa vida é muito importante que a gente passe por momentos, porque é justamente a transição de uma temporada para outra, que é quando a gente pega tudo aquilo que a gente entendeu que precisa transformar, é o momento em que aqui dentro a gente faz essa transformação, aqui dentro a gente coloca as coisas no lugar, aqui dentro a gente começa a pensar o que precisa ser diferente daqui para frente, o que precisa acontecer, para que logo depois todo um novo ciclo recomece, é a partir da primavera de novo. Então, é simples, gente, certo? E a gente vai passar pelas 4 estações da nossa vida muitas e muitas vezes. E o quanto é importante a gente reconhecer os nossos outonos e os nossos invernos. Às vezes eu vejo que o nosso desespero vem de que a gente colheu vários frutos, a gente teve momentos de glória. E quando os frutos começam a ficar escassos, aquela pergunta, meu Deus, e agora? Eu não estou mais produzindo como antes, eu não sou mais uma boa mãe como eu era antes, eu não sou mais uma boa esposa como eu era antes, meu Deus, isso já tinha sido dominado na minha vida. Só que não, é justamente a natureza te mostrando que esse ciclo está acabando e que uma nova energia precisa começar, uma nova fase de plantio, uma nova fase de aprendizados precisa começar, novos frutos precisam ser primeiro plantados aí. E a gente precisa se permitir viver os outonos das nossas vidas. Há uns 5 anos, quase 5 anos, eu passando por um processo de desenvolvimento pessoal e casualmente coincidiu com toda uma transição de carreira. Foi quando eu descobri o coaching e eu parei com a fotografia para engrenar o coaching. Paralelo a isso, eu estava me trabalhando em relação a muitas questões que eu queria, e eu lembro que naquela época um dos pontos que eu reconheci a ser trabalhado na minha personalidade é a resistência. No meu primeiro processo de coaching eu entendi que a resistência era algo muito forte em mim e que justamente me impedia de viver muitas coisas que eu queria. E aí eu trabalhei isso, comecei a aplicar coisas novas na minha vida e eu tive um resultado maravilhoso. A qualidade de vida mudou a partir do momento que eu aderi à flexibilidade, né, a experimentar, a aceitar as coisas que também não estavam no meu controle. E foi incrível, foi leve, e eu produzi muito e eu colhi muito. Eis que agora, quase 5 anos depois, começo a perceber alguns incômodos aqui dentro. E eu começo a perceber que alguns padrões de comportamento que já tinham sido até trabalhados, suavizados, voltaram. E quem é que eu enxergo de novo na minha vida? Eita, a danada da resistência, bandida. E aí, eu não mudei, eu não evoluí, eu já tinha que ter resolvido essa resistência, meu Deus do céu. Não, naquela fase, nas áreas em que estavam em jogo na minha vida, no início de casamento, no início profissional, nossa, eu consegui trabalhar a minha resistência, eu consegui gerenciar esse meu lado sombra e me trouxe muitos resultados. Só que nesse momento da minha vida é como se eu sentisse que novas fases precisam começar e a resistência ela tá ali de novo. E eu preciso trabalhar agora, eu preciso olhar para ela de novo, mas em relação a essas questões que são novas para mim. Porque aquilo que eu conquistei, naquilo em que eu consegui trabalhar, a danada da resistência, se mantém na minha vida. Então a gente precisa ter a maturidade de reconhecer
que a gente não volta a estaca zero, que aqueles frutos que a gente plantou e a gente colheu, eles permanecem. É um momento de olhar para frente, de seguir na caminhada, gente. E assim, ó, quando a gente olha aqui para isso, o que eu acredito, tá? E hoje, aliás, fazendo um parênteses, entendendo um pouco mais da astrologia e analisando, né, alguns mapas natais, e principalmente o meu, eu entendo que a gente traz para nossa vida, na nossa personalidade, aspectos de luz e aspectos de sombra. E hoje, olhando para o meu ascendente aquário, lua em aquário, a resistência tem muito a ver com esse aspecto da minha personalidade. E talvez eu tenha que trabalhar com a minha resistência ao longo da vida inteira, porque ela tá ali. E é como que se a cada ciclo ela vai se manifestar de novo para que a gente possa olhar para ela, só que a cada ciclo a gente olha para os nossos pontos a serem desenvolvidos de uma forma diferente. Eu não sou a mesma Danusa de 5 anos atrás. A bagagem que eu trago comigo, ela é outra. Então, hoje quando eu percebo, eu já consigo ver a resistência sem ter que passar por um processo. Eu já identifico, caraca, tu tá aí de novo, amiga, né? Aceitar que ela existe, eu já consigo olhar para ela sem a mesma dor, entender? Show, vamos trabalhar isso. E eu consigo entender que ela já tá me impedindo de ir para onde eu quero e talvez eu tenha que trabalhar. E esse é o meu momento de inverno. É o momento que talvez a minha produtividade ela não vai ser para fora, mas é aqui dentro para que eu possa me fortalecer, para que eu possa me reenergizar, para dar sequência para o que está por vir. Certo? Então, gente, é como que se... Sabe quando a gente tem um tecido manchado e a gente vê aquela mancha bem forte e a gente dá uma esfregada, coloca debaixo da água e percebe que a mancha suavizou. E a gente vai lá e dá mais uma esfregada, bota embaixo da água e vê que a mancha suavizou mais um pouco. Eu vejo muito que é uma questão da gente suavizar as nossas sombras a cada processo. Ela não vai sumir da nossa vida. É algo que eu acredito que eu vou ter que trabalhar a vida inteira. E talvez o teu caso, né, para outras pessoas não seja resistência. Talvez seja a impulsividade, talvez seja a procrastinação, a indisciplina, a comunicação, a vitimização. Então talvez tenham outros pontos que vão ter que ser trabalhados ao longo de uma vida e que a cada fase fica melhor, cada fase fica mais suave, a cada fase a gente consegue lidar melhor com isso. Olhe com amor para tudo aquilo que tu já conquistou. Olhe com amor para toda a tua bagagem, se apropria da tua bagagem. Mas entenda que tem coisas que tem que ir e que tem coisas novas que tem que entrar. E olha, a gente precisa olhar com muito amor, a gente precisa acolher muito, viver os outonos e os invernos das nossas vidas, entendendo que eles são tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa produtividade, para a nossa experiência de vida, quanto a primavera e o verão. E eu, com certeza, nesse momento, eu estou no outono da minha vida. E tá tudo certo, tá tudo certo. Não é porque uma árvore perde as suas folhas, é que ela não continua crescendo. Show? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você acha que alguém possa gostar desse conteúdo, compartilha. E eu tô aqui. Um abraço. Até a próxima.